jigi moyo, shere alado moroba moyo, sheshe. Jigi mayo, moroba. Oba jigi moyo, agaju isala moroba moyo, sheshe. Jigi mayo, moroba. Oba jigi moyo, tere ukoto moroba moyo, sheshe. Jigi mayo, moroba. Oba jigi moyo, agaju isala moroba moyo, sheshe. Oba kawo. Jigi mayo, moroba. Oba jigi moyo, shere alado moroba moyo, sheshe. Jigi mayo, moroba. Oba jigi moyo, agaju isala moroba moyo, sheshe. Jigi mayo, moroba. Oba jigi moyo, shere alado moroba moyo, sheshe. Olá, a bênção. Eu vou falar um pouquinho sobre nações nesse vídeo. Nações do candomblé, né? Por que tem um candomblé que é diferente do outro, né? E tem, às vezes, diferenças bem acentuadas entre uma matriz e para outra, né? Nós chamamos de nações, popularmente conhecido como nações de candomblé. Isso aconteceu devido à diferença de povo, né, de região, onde as pessoas que foram escravizadas chegaram aqui de diferentes lugares e aqui se juntaram, se uniram, se encontraram, né, no país, escravizadas. Foram mais de 300 anos por aí de tráfico de escravos, né? Então foram chegando muita gente. Há quem diga que 75% de todo esse pessoal que veio para cá, né, esses cativos, eram bantus. Então vieram sudaneses e bantus. Sudaneses eram pessoas de Jeje e de Iorubá, né, de origem iorubana, e o pessoal de Jeje, que são os Fons, né, do Dahomey. E o pessoal Fanti-Axante, que foram mais para o Maranhão, ficaram mais envolvidos no Maranhão. Isso, aqueles que cultuavam as suas divindades, né, que originou o candomblé, porque vieram também muito muçulmanos, que são os malês, que eu acho que em sua maioria. Mas os que vieram para cá primeiro foram os bantus. Depois vieram, no meio desse povo, dos sudaneses, vieram os Fons e depois os Iorubás. Então aqui eles se encontram e se convivem entre si e até começam a cultuar a sua religião de origem, né, tendo a sua crença, a sua fé, aqui no Brasil. Então, o que acontece? Depois de que que começou a libertação, que começaram a muitos escravos livres, né, nessas levas de mais de 300 anos de tráfico de escravos, vieram muitos príncipes, vieram sacerdotes, vieram sacerdotisas, vieram reis, vieram rainhas, né? Então, aqui no país, no Brasil, sobretudo na Bahia, né? Bahia, Recôncavo, São Félix, Cachoeira, Maranhão, eles começaram a cultuar a origem e começaram a fundar as suas sociedades religiosas, né? Nós chamamos, no caso do Luqueto, nós chamamos de Ebé. Então, o que acontece? Começaram a fundar os seus templos, as suas casas de axé, na sua tradição, na sua cultura, do seu país, no seu idioma e com as suas divindades, né? Que não são iguais. A divindade dos bantus é diferente da divindade dos Jejes, da nação Jeje, dos Fons, e que é diferente da religião dos orixás dos Iorubás, de Oió, Nagô, Queto Nagô, né? Então, esses candomblés, eles se fundaram com essas diferenças. Então, o candomblé de Queto, que é o candomblé que cultua os orixás, aí o candomblé de Angola, que é o candomblé
banto que cultua Inquice, que são outras divindades, né? Não tem nada a ver, não tem equivalência com o Queto, com as divindades iorubás. Tem assim, o deus do sol, da caça, né? As divindades caçadoras, as divindades do fogo, as divindades da terra, como tem os iorubás. Mas não são equivalentes, não é a mesma entidade com outro nome, não é a mesma divindade com outro nome. Assim como os jejes, né? A religião dos Fons. Então, teve também o candomblé de caboclo, que teve uma origem, porque os índios daqui, eles abrigaram muito os negros quando eles fugiam. Teve os quilombos e tal, então os índios abrigavam esses negros e ajudavam muito esses negros. Então, em gratidão a isso, esses negros criaram um culto, né, para cultuar mesmo esses índios, esses que chamavam caboclos. Então saiu o candomblé de caboclo, que é diferente do candomblé de Angola, apesar da Angola cultuar muito caboclo, né? Mas aqui embaixo na descrição eu vou deixar uns links com pessoas, com vídeos do YouTube, com pessoas que têm bastante propriedade para falar dessas nações. E aí vocês podem assistir esses vídeos e dali assistir outros vídeos desse pessoal que eu acho que tem um embasamento muito interessante e muito consistente dessas nações, que eu não posso dizer porque eu não conheço, porque eu vivencio a minha nação, que é Queto. Então, por isso que tem candomblé, que é diferente do outro candomblé, né? Aí tem o pessoal da nação Efon, que é uma subdivisão iorubá, que também cultua orixá. E tem a nação Ijexá, que é muito pouco falada, muito pouco difundida, que acabou sendo incorporada ao Queto, que também é uma subdivisão iorubá, que cultua também orixá. Então, sem contar que eles se conversavam entre eles e frequentavam uma casa do outro, né? Então, não existe nação pura, exclusivamente uma nação Queto, né? Vamos chamar assim, exclusivamente a casa é de jeje, puro, não existe mistura. Não tem como, eles se misturaram, porque aqui houve um grande encontro, então houve empréstimos de culto, do idioma, né? De uma maneira, por exemplo, a nação Angola, ela utiliza do sistema de oráculo da nação dos iorubás, porque se ela fosse aplicar o sistema de oráculo divinatório dela aqui, seria inviável. Então teve muitas adaptações, né? Adaptações por causa do sistema de vida, geográfico, clima, né? de planta, de alimentos. Então, o que acontece também, assim, pessoas que eram iniciadas em Queto contribuíram para as casas de jeje, né? na sua fundação, nos primeiros anos ali da sua história, né? Pessoas de Angola contribuíram para casas de jeje, pessoas de jeje contribuíram para as casas de Queto. O povo de jeje tem um povo do jeje Marri, tem um povo do jeje Savalu, tem um povo do jeje lá do Ventura, do Sejarundê. Tem outras vertentes do jeje, né? Que no vídeo, na descrição, vocês vão conferir isso, né? Do pessoal de jeje atual, que conhecem bem e vão explicar isso bem melhor do que eu, com certeza. Se eu falar alguma besteira aqui, eu quero que as pessoas me perdoem. Então, essas diferenças, durante um bom tempo, né, vamos chamar assim as nações, houve o que o pessoal chama de nagotização, sobretudo do Angola, e também em muitas casas de jeje, né? Porque o candomblé ele se expandiu, ele foi para o Sudeste, sobretudo para o Rio de Janeiro em primeiro lugar, e depois migrou para São Paulo. Então, houve uma nagotização assim. Por que acontece? A nação Queto, né, que são os iorubás nagôs, cultuam os orixás, Oxum, Oxóssi, Ogum, Inhaçã, que é Oiá, Xangô, Omolu, Obanuayê, Oxalá, Oxaguiã, esses que são orixás iorubás.
da nação Queto. Então, o idioma, a língua, o nome da divindade, ele acabou influenciando e predominando em muitas casas de Angola e até mesmo algumas casas de Jeje. Durante muitos anos, a gente quase não ouvia falar o nome de divindades das outras nações. A gente só ouvia falar em Xangô, 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 então era muito raro, a não ser que na origem em Salvador, por exemplo, no Ventura, né? Nas casas de Angola, no Tumbuci, Tumbajuçara, Bate-Folha, nas matrizes, né? Aí isso era diferente. Mas quando isso acabou ganhando o país afora, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, teve essa não vou dizer que perdeu, mas acabou tendo essa grande influência do Iorubá nessas nações. Né? E eu acho que isso enfraqueceu um pouco a identidade dessa época, né? Teve algumas raízes de Angola que até colaborou com isso, por quê? Porque pessoas de outras nações, né, sobretudo do Queto, participaram predominantemente nessas casas. Então, aí depois a pessoa também foi tomar obrigação na nação Queto, então houve essa mistura ainda mais acentuada. Com o passar dos anos, as pessoas foram buscar essas raízes, elas foram, resgatar a sua nação, a sua divindade, o seu idioma, os seus costumes. Então, com o passar dos anos, eu acho que melhorou muito nesse aspecto, não de deixar a nação pura, uma bandeira ao purismo, não, mas de resgate mesmo, de origem, né? Então, essa pseudonagotização, né, dos candomblés, que eram candomblés de Angola, iniciando santos de Queto, santos iorubás, orixás iorubás, nações de Jeje, iniciando praticamente só orixás iorubás, as grandes confusões que aconteceram com divindades que eram Jeje e que vieram para o Queto como a divindade Queto. Então houve muito isso porque foi até um processo natural, né? Porque havia um grande desconhecimento. O passar dos anos fez com que muita gente, inclusive os acadêmicos, conseguissem resgatar o acesso à África, a origem, né, das regiões africanas se tornou mais fácil, mais facilitado, e a busca, a pesquisa, então ela aumentou, ela melhorou em qualidade e em quantidade. Então houve um grande resgate que a gente está hoje sentindo isso refletir, que são casas de Angola, cada vez mais Angola, né, cada vez mais banto, onde você a gente que é leigo, que não conhece e que vai em alguma festividade, em algum evento nessas casas, e a gente sente uma diferença gigantesca, enorme da nossa nação. Eu vou a candomblé de Jeje, talvez Angola eu consiga até me identificar um pouco mais, responder mais e tal. Mas eu vou a candomblé, eu fui em poucos candomblés de Jeje, eu fui a alguns candomblés de Jeje, em que eu só faço olhar, assistir, admirar e achar tudo muito bacana, tudo muito bonito. Eu não consigo responder uma cantiga, né? No nosso caso chamamos de orim. Então eu não consigo, porque eu não conheço. Então, tem muita coisa de Jeje dentro do candomblé de Queto. Por exemplo, a ordem de barco, isso é uma coisa de Jeje. Ogã é uma coisa do Jeje, né? Rum-rum-pilé é uma coisa Jeje. E entre tantas outras coisas. E que a gente permanece, trouxe para dentro do culto Queto e está dando certo e tudo bem. E assim como há influências iorubais em outras nações. Mas hoje
né? Hoje não, mas já há algum tempo, está acontecendo essa busca, esse resgate, essa pesquisa, que veio melhorar muito, veio enriquecer muito e deixar fortalecido as nações. A nação Angola, que são os Bantus, a nação Jeje e a nação Queto. E aí a subdivisão que é o Efon, né? Que é uma subdivisão dos Yorubás. Então eu acho que isso fortaleceu muito, eu acho que isso é muito válido. Não adianta a gente querer cultuar um inquice numa casa de Queto, porque não vai ser completo, não vai ser efetivamente cultuado como deve ser, né? Porque não há o entendimento. O povo de Queto não conhece inquice, uma pessoa ou outra que conhece, mas a casa de Queto, a estrutura da casa de Queto é para orixá, assim como a casa de Angola, a estrutura da casa de Angola, todo o sistema de culto é para inquice, e assim deve ser, e assim como a casa de Jeje é para Vodum. Então, o que houve uma grande confusão lá atrás, 30, 40 anos, com o tempo veio se buscando uma melhora, se buscando um resgate de raiz, e que melhorou muito, no meu ponto de vista. Então, o que eu tenho a dizer sobre nações do candomblé é isso. Por isso que as pessoas às vezes vão a um candomblé, de um jeito, toca de uma forma, tem um ritmo diferente do outro, né? Um idioma que às vezes a pessoa que é leiga não consegue observar, entendeu? Mas com o passar do tempo você vai ver que é outro idioma, a maneira de vestir é outra, né? O sistema da casa, de culto, toda a questão da estrutura física da casa é diferente de outra, os dias, as festividades. Então, assim, existem bastante diferenças entre uma casa e outra de uma outra nação. Então, são o que nós chamamos de nações do candomblé, entendeu? Espero ter ajudado, e eu sugiro que confiram esses vídeos, porque há uma explanação muito interessante, muito legítima sobre essas nações. Foi o que eu consegui copiar e colar aqui, que eu consegui assistir. São do canal do Oganja Sanã, e eu acho que vai ser muito enriquecedor. E assim como também outras coisas da nação Queto. Até breve, a bênção.